Bom dia. Hoje nós vamos para cá. Tá, vamos começar a falar um pouquinho sobre entendi. Doideira. Galera, eu pretendo hoje terminar, né, espelhos esféricos com vocês. E não sei se eu consigo, mas acho que não, né? A gente termina espelhos esféricos hoje. E nas próximas aulas a gente fala sobre refração da luz, tá? Lei de Snell, essas coisas aí. Estamos num percurso bom, né? Estamos caminhando bem tranquilamente aí. Acho que a gente consegue, né? Fazer Estamos fazendo um bom trabalho aí, seguindo na matéria. Estamos bem adiantados, estamos bem tranquilos aí, pensando aí numa conclusão aí desses tópicos aí, novembro, né? Nós temos ainda o mês de outubro todinho, e vamos pensar aí para a conclusão em dezembro. Nós temos o mês de outubro todinho, mais novembro. Então, quer dizer que daria sim para a gente poder fazer uma revisãozinha aí, caso sobrasse tempo para a gente. Tá legal? Vamos lá, então. Vamos começar, né? Eu acho que é a gente mesmo. Começar para a gente terminar esse tópico logo. Gente, como eu havia proposto e conversado com vocês, o Enem, ele trabalha na parte da ótica, a parte mais fundamental, né? A parte matemática do Enem que houve para a gente calcular foi uma questãozinha só de refração da luz. De todas as outras de ótica, ou é análise gráfica, ou é análise de infográfico, ou é análise de tabelas, né? Ou simplesmente a interpretação de uma situação-problema, que aí está mais relacionado a fenômenos. Então, né, se a gente fosse pensar, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou ter um infográfico que... Só um minutinho que eu vou mostrar uma paradinha para vocês. Interessante que até compartilhei, né, com os amigos meus. Vai aparecer aqui. Deixa eu ver quem foi o app Prova, né? Uma plataforma. Deixa eu mostrar aqui. Não foi eu que fiz esse é uma plataforma educacional, né, do app Prova, é um aplicativo que tem para correção e criação de prova.
ele trouxe uma distribuição do Enem por habilidades para todas as áreas, para todas as áreas. E, cara, olha só para a ciência da natureza. Então, por exemplo, em biologia, olha o gráfico, olha esse gráfico aqui que é interessantíssimo. Para a biologia, a habilidade que é as habilidades mais cobradas, se eu fosse pegar aqui, ó, eu teria que calcular aqui, mais ou menos, aplicar um cálculo aqui, pensando em áreas, habilidade 14, 15, 10 e 30, se eu ir até a 9, olha só, mais da metade de todas as questões que caíram no Enem estão na habilidade 14, 15, 10, 30, 17 e 9. Se eu trabalhar com essas habilidades, se eu for até 16, por exemplo, 2/3 da prova eu trabalhei com essas habilidades. Então quer dizer que a prova do Enem se concentra nessas habilidades. Olha para a física. A discrepância ainda é muito maior, né? Se a gente for até a habilidade 17, por exemplo, cara, 80% da prova, pensa em área, tá? Em área achurada. Se eu pegar até a habilidade 17, olha só, 80% da minha prova do Enem está aqui só nessas habilidades. Deixa eu pegar aqui para riscar para vocês poderem entender o que eu estou falando. Eu estou falando isso aqui, galera. Ó. Se eu pegar aqui, ó, até a habilidade 17, deixa eu fazer de outra cor. Até a habilidade 17, essa área toda aqui, ó, são questões que envolveram essa habilidade. Compara essa área aqui com o que sobrou. E repare, são 30 habilidades, tá? São 30 habilidades cobradas de natureza. Olha só. Compara essa área com a outra. Quantas habilidades que eu estou selecionando aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 6 habilidades. Então, quer dizer que em 6 habilidades eu consigo contemplar aproximadamente 80% da prova do Enem. Em física, vamos pensar em número de questões? É em torno de 14 questões exatamente de física. 14, vamos colocar 14 aqui, colocar 14. Então, daria uma média de mais ou menos 32, 11,2. Vou colocar assim, né? Mais ou menos 12 questões da minha prova. Estão aqui. Caralho, olha que irado, né? Olha que irado. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo, gente? Às vezes não é o quanto você estuda, mas é como que você estuda, cara. Vê se eu posso ir para uma prova do Enem, fazer uma prova de química, sem estudar essas duas habilidades aqui. Olha só, habilidade 24 e 25. Olha a quantidade de questões que caíram na habilidade 24 e 25. Posso pensar assim, né? Seria o quê? 1/4 da prova? Então quer dizer que das 16 questões de química, 4 estão aqui só na habilidade 24 e 25. Se eu chegar até aqui, ó, pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a habilidade 19. Vamos pintar tudo aqui. Aproximadamente a mesma coisa, 80%. Vai me dar mais ou menos aqui 13 questões. Já tem 25 questões. Só biologia e química. Tá vendo aí? Pra vocês terem uma ideia? Só que aí tem um problema. Ó, vou pegar a habilidade de 1, que é a que mais cai em física. E depois eu pego a habilidade 24 de química. Se você ter uma ideia, ó. Habilidade 1. Reconhecer características e propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios relacionados a seus usos em diferentes contextos. Ou seja, é ondulatória e ótica. Terminamos a ondulatória aula semana passada, agora estamos dando ótica. Pronto. Então quer dizer que aí agora era eu pegar essas questões e resolver essas questões dessas habilidades, pegar questões do Enem, questões de simulados que envolvam essa habilidade. E aí ver se eu estou capacitado para resolver questões com essas habilidades, que são fenômenos ondulatórios, oscilatórios, aplicações do cotidiano. Vocês estão me entendendo como é que é? Como é que eu filtro a questão do Enem? Como é que eu consigo fazer com que o aluno, mesmo que não seja
um Anthony da vida consiga fazer 30, 32 questões em natureza. Né? Mesmo que você não seja alguém sobrenatural, né? Alguém fora de série, você consegue fazer aí, cara. Ó, mostrei para vocês aí o caminho aí de 23, botando aí 12 mais 13 de química aí, ó, dá 25 questões. Só estudando 6 habilidades de cada área. Aí, galera, olha para vocês terem uma ideia. Vamos botar para 24 e 25. O que é 24? Utilizar códigos e nomenclaturas da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. A 25, caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas de rendimento ou implicações biológicas, sociais, econômicas, ambientais e sua obtenção para a produção. Na 24, está mais relacionado com a nomenclatura, com a identificação de substâncias. Lembra aqueles exercícios que nós fizemos de equilíbrio químico, que eu utilizo um sal para neutralizar alguma coisa, que é hidrólise salina? Né? Então, eu estou utilizando, através do nome, através de uma fórmula, substâncias para ocorrer uma transformação química que eu desejo. Lembra que eu falei para vocês de separação de misturas, processo de separação de misturas, né, que eu relaciono ligações intermoleculares. Tá aqui, ó, 25 tá aqui. Ó, 24, 25 são as que mais caem. E realmente são as que mais caem. Lembra que eu falei para vocês que todo ano está tendo uma questão de hidrólise salina? Todo ano tem 2 ou 3 questões aí de modelos atômicos, estrutura atômica, separação de misturas, ligações intermoleculares. Associar isso. Aí, ó, 24 e 25. São as habilidades que são mais cobradas no Enem. Cara, é isso que eu quero conversar com você. Você não precisa saber tudo, cara. Você precisa ter uns atalhos. É esses atalhos que vocês precisam conhecer. Sem conhecer esse atalho, vocês não vão conseguir fazer uma boa prova. Estão me ouvindo bem? Fala para mim aí. Estão me ouvindo tranquilamente? Sim. Então, gente, ó, essa ideia que vocês têm que ter. Por quê? Vai chegar uma hora que vocês vão ter que escolher, nós estamos vendo tudo, mas vai chegar uma hora lá em dezembro e para a revisão de vocês final em janeiro, que aí eu não tenho esse poder de arguir se vocês farão via CCR ou se farão individualmente, isso aí eu não sei, né? Mas vocês terão que fazer uma revisão aí nessa segunda quinzena de dezembro, com a primeira quinzena de janeiro, nesses últimos meses aí, nessa reta final, vocês têm que concentrar em alguma coisa. Dá para eu revisar em 30 dias o que eu estou estudando desde fevereiro? Impossível. Impossível. Não vai conseguir. Mas eu preciso concentrar, então, em algumas coisas. Sim, você viu tudo e você vai revisar aquilo que é mais importante. Para concentrar aí, ó, em tópicos, né, para que vocês consigam ter uma boa pontuação. Essa é a ideia. Olha, eu dei para vocês 25 questões envolvendo 6 habilidades físicas e 6 habilidades químicas. 25 questões. Revisar. Dá para revisar? Claro que dá. Claro que dá. É óbvio que dá. É óbvio. Em um mês você faz isso tudo. Revisar 6 habilidades químicas, 6 de física. Vamos pegar aí 6 de biologia, 18 habilidades. Dá para estudar uma habilidade a cada 2 dias. Pega uma habilidade, destrói ela 2 dias, pega outra, destrói. Dá para fazer isso. Se estudar de manhã e de tarde, você faz 2 habilidades no mesmo dia. Pega uma de química de manhã e uma de bio à tarde. Uma de química de manhã. Estou falando assim, se fosse da sua natureza. Claro que fosse da sua natureza. Estou te dando um exemplo aí que vocês fariam. Mas vamos voltar para a nossa aula, então. Galera, nós estudamos espelhos esféricos, nós percebemos que esses meus espelhos esféricos, de acordo com a posição que... Envio sim, pode ficar tranquilo. Eu vou colocar no grupo para vocês lá. Nós estudamos na aula passada que para espelhos convexos eu tenho um tipo só de imagem, mas para espelhos côncavo eu tenho vários tipos de imagens possíveis de acordo com a posição que se encontram os objetos, correto? Então quer dizer que eu tenho que analisar isso,
Ora, ele vai me dar a posição do objeto e vai me perguntar que tipo de imagem vai formar. Ora, ele me dá uma imagem e eu quero saber aonde que vai estar esse objeto. Então, são essas analogias que eu vou ter que fazer. E associar para que serve, para que serviria, né? Qual seria a utilidade dessa imagem, né? De eu utilizar esse espelho esférico no meu cotidiano. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto. Galera, então vamos lá, ó. O espelho esférico conjuga uma imagem virtual, direita e reduzida de um objeto real. Em relação em relação a esse espelho e a posição da imagem, assinale a alternativa correta. Então, olha só, quais são as características da imagem? Ela é virtual, ela é direita e ela é reduzida. Lembra que eu disse para vocês que é um casamento. Se ela é virtual, ela obrigatoriamente deverá ser direita, independente do espelho que eu vou usar, plano ou esféricos. Tá? Se ela é real, ela é sempre invertida. Show? Não pode, são indissociáveis. Não dá para desassociar virtual com direita, real com invertida. Sim? Claro, para um objeto real, que é o que vai cair na prova do Enem de vocês. Galera, ele quer saber o seguinte, em relação a esse espelho, que tipo de espelho conjuga para a gente uma imagem virtual e direita? Se fosse só essas duas palavras, eu poderia falar que é qualquer um. Só que ele colocou a palavra reduzida, e quando ele coloca a palavra reduzida, aí ele está sendo específico. Só tem um tipo de espelho que forma uma imagem, virtual, direita e reduzida. Tá evidente para a gente. Mas vamos ver cada alternativa para ver? Então lá, a letra A fala assim, ó, trata de um espelho côncavo quando o objeto é posicionado entre o foco e o vértice. Vamos ver se isso é verdade. Quando eu coloco o objeto entre o foco e o vértice, olha só, gente, a imagem que vai formar para a gente é uma imagem virtual, perfeito, formado pelo prolongamento dos raios. Até aí está certo. Direita, se é virtual é direita, também está certo. Só que ela é maior, e lá fala que é reduzida. Então, não pode ser a letra A. Vamos voltar, então, para o nosso exercício. O que eu fiz? Deixa eu... Coloquei errado minha imagem. Eu coloquei meu GIF errado. Vamos para a letra B. Vamos ver, será que eu errei todos? Letra B. Vamos ver. Um espelho côncavo, o objeto posicionado no foco do espelho. Se eu colocar o objeto côncavo, né, um espelho côncavo, e colocar o objeto no foco, vamos ver, olha os raios. Nem os raios, nem os seus prolongamentos se encontram. Logo, que tipo de imagem eu tenho? Uma imagem própria. Não vai ser virtual, muito menos, né? Então, vai ser imagem própria. Vamos voltar, então. Então, não é. Letra C. Trata-se de um espelho côncavo quando o objeto é colocado no centro de curvatura desse espelho. Vamos ver. Coloquei esse objeto no centro de curvatura. Olha o que está acontecendo. A minha imagem ela é real, invertida e do mesmo tamanho. Opa, não é esse também. Trata-se de um espelho convexo quando o objeto é colocado a qualquer distância de seu vértice. Ou seja, independe da distância, eu sempre vou ter uma imagem virtual menor e direita. Show de bola! Então, essa é a minha alternativa correta. Então, eu vou marcar essa letra D. Cara, é isso que vocês precisam saber de espelhos esféricos. O que eu vou falar, a parte matemática, nunca caiu, mas eu vou falar. Claro que eu vou falar. Porque você acha assim, caramba, nunca caiu. Não, estou falando rapidamente, mas isso entra na revisão de vocês? Não entra na revisão. Na revisão de vocês, lá no final do ano, por habilidades, não vai entrar cálculo de imagem formada em espelhos esféricos. Mas eu vou dar. Galera, então, nós vamos fazer nosso estudo analítico agora. Vamos colocar matemática, né, no meio disso aí. Mas se eu tenho uma base sólida, na parte teórica, eu consigo encontrar alguns atalhos em muitas das questões matemáticas. Né, em muitas questões matemáticas. Galera, então vamos lá.
O estudo analítico é baseado na geometria, então a gente consegue deduzir toda essa equação de Gauss utilizando geometria. A gente não está no curso de física, né? A gente não está no curso de física, a gente não está no curso de licenciatura em física, a gente não está no curso de técnico em nada. Então a gente está aqui no curso simplesmente estamos tentando aprender, desenvolver habilidades para que eu consiga acertar um item no Enem. Ah, professor, mas eu estou muito interessado com isso, já conversei com vocês. Vamos lá, então vamos fazer engenharia, vamos fazer física, vamos fazer química. Tá? Estou interessado, querem se aprofundar. Então a ideia é que a gente não vai deduzir essa forma. Eu falei para vocês que nós usamos geometria. Você pode usar, você pode aplicar o que eu já falei para vocês, né, sobre os raios notáveis e usar geometria plana semelhante de triângulo e vai chegar nessa mesma forma que Gauss chegou. Então Gauss não inventou a roda. Ele colocou uma fórmula baseada em congruência e semelhança de triângulos, primeira lei e segunda lei da reflexão para a gente. Tá? Ele não inventou a roda. Ele usou geometria plana para poder chegar nessa fórmula que eu vou dizer para vocês. Então, a primeira coisa, eu preciso entender algumas grandezas. O, para a gente, a partir de agora, é o tamanho desse objeto, esse tamanho transversal do objeto em relação a esse eixo principal desse meu espelho, perfeito? É O, para a gente é a altura do objeto. Para a gente, a partir de agora, como eu disse para vocês, desde lá na câmera escura de orifício, a distância do objeto, a distância do objeto até meu instrumento óptico, independente de que instrumento é esse, nesse caso aqui é meu espelho esférico, é P, tá? Para esse objeto real. Deixa eu colocar os raios aqui, para a gente colocar a imagem também. A partir de agora, esse tamanho da minha imagem, independente se ela é direita ou ela é invertida, nesse caso ela é invertida, esse tamanho I da minha imagem, eu vou chamar isso de I, e eu consigo comparar esse I com O, então quer dizer que se esse I é menor do que O, como é o caso aí, a imagem ela é reduzida, ela é menor que o objeto. Se esse I for igual a O, a minha imagem e o objeto são iguais. Se esse I for maior do que O, a minha imagem é maior que o objeto. Perfeito? Essa distância aí, da imagem até esse meu instrumento óptico, nós vamos chamar isso de P'. Tá claro? Então, P é a distância do objeto ao instrumento óptico, nesse caso é o espelho. P' é a distância dessa imagem ao meu espelho. Lembra que lá em espelhos planos, a distância do objeto ao espelho e do espelho à imagem são sempre iguais, porque lá é sempre simétrica. A minha imagem lá é sempre simétrica ao objeto. Mas aqui não, obrigatoriamente. Né? Para espelhos esféricos, né? Se eu fosse pensar em distância, a única situação que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho é quando esse objeto se encontra sobre o centro óptico desse espelho côncavo. Tá? E aí, gente, a gente vai juntar tudo isso numa equação conhecida como equação de Gauss. Tá? Aonde 1 sobre F, quem é esse Fzinho aí? Distância focal. Então, 1 sobre a distância focal desse meu espelho é igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre a distância da imagem ao espelho. Claro que agora, para eu diferenciar se esse espelho é côncavo ou é convexo, eu vou atribuir sinais positivos ou negativos. Para eu atribuir se a minha imagem é real ou virtual, eu vou usar valores positivos e negativos para a P'. E para saber se a minha imagem é direita ou invertida, eu vou usar valores positivos ou negativos para o meu I, que é o tamanho transversal dessa minha imagem. Então, nós vamos para essa parte aqui. Como que eu calculo esse aumento linear? O quanto é maior, o quanto é menor? O aumento linear que vai ser utilizado, que o nome correto é aumento linear transversal, que é representado pela letra A, é a razão entre I, que é o tamanho transversal da imagem, dividido por O. Show? Quando eu faço essa razão, eu tenho meu aumento linear transversal, que eu consigo interpretar também. Olhando para esse A, eu consigo saber se a minha imagem é maior, se ela é menor, se ela é direita, se ela é invertida, se ela é igual ao objeto. Eu consigo olhar só para esse A e eu mostro para vocês no próximo slide. Segura a onda aí. Eu posso calcular também meu aumento linear fazendo a razão entre a distância da imagem dividido pela distância do objeto. Mas, olha, eu não posso colocar só a distância da imagem. Tem um sinalzinho na frente aí, ó. Então é menos P' sobre P.
Esse menos é da fórmula, tá? Então, eu posso dizer que, já que eu posso obter esse aumento linear transversal, tanto na razão do tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, ou da distância da imagem dividido pela distância do objeto ao espelho, então eu posso associar e falar que I sobre O é igual a menos P' sobre P. A gente pode fazer isso? Claro que pode, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Lembra dessa fórmula lá para a câmera escura de orifício? É a mesma coisa. Só que não tinha esse valor negativo aí. E lembra que P' seria o tamanho dessa câmera? Seria a profundidade dessa câmera? É a mesma coisa. Tá vendo? Então, não tem uma nova fórmula. Né? Não tem uma nova fórmula. E lembra que lá nós usamos semelhança de triângulos? Aqui é a mesma coisa. Tá, gente? Galera, como que eu vou interpretar os meus valores numéricos obtidos? Como que eu faço essa nossa interpretação? Professor, a partir de agora, toda vez que eu calcular e encontrar um P' positivo, significa dizer que a minha imagem ela é real. Se eu encontrar um valor positivo para essa distância da imagem ao espelho negativo, significa dizer que esse meu objeto, essa minha imagem, ela é virtual. Toda vez que for feito um cálculo e eu encontrar I maior que 0, a minha imagem ela é direita. E se eu encontrar um valor negativo por esse tamanho transversal da imagem, significa dizer que a minha imagem ela é invertida. I positivo, imagem direita. I negativo, imagem invertida. Toda vez, só lembrando que a minha distância focal é a metade do raio, e se o exercício me fornecer o diâmetro, seria a quarta parte do diâmetro. Tá tranquilo? Fica atento com isso. A distância focal é a metade de um raio de curvatura desse espelho esférico. Para espelhos côncavos, eu vou usar sempre a distância focal positiva. Porque essa distância, esse foco principal desse meu espelho está na parte refletora, na frente do espelho. Já no espelho convexo, lembra? A parte refletora é a parte externa. Então, quer dizer que esses elementos, centro de curvatura, foco, estão na parte opaca. Por isso que eu uso o valor negativo para caracterizar espelhos convexos. Lembra do meu A? Né? Lembra do A? O que é o A? A não é I sobre O? Então, eu consigo interpretar esse A baseado nessas informações que foram dadas aqui para a gente. Então, a partir de agora, se A for um valor positivo, professor, como assim valor positivo? Qualquer valor positivo. A minha imagem ela é sempre direita. Se A for um valor negativo, a minha imagem ela é invertida. Baseado nisso aqui. Show? Baseado nisso também, ou se vocês quiserem, baseado nisso aqui. Se, olha agora, hein? Módulos, tá? Módulo. Eu já interpretei o sinal e agora estou trabalhando com módulo de A. Não olho mais para o sinal. Se A for menor que 1, significa dizer que a minha imagem ela é menor que o meu objeto. Se A for igual a 1, significa dizer que a minha imagem é igual ao objeto. Se A for maior do que 1, significa dizer que a minha imagem ela é maior que o objeto. Gente, eu já consigo fazer isso aqui. Eu já consigo fazer isso aqui. Por exemplo, em qual situação para os meus espelhos eu teria A menor do que 1, o módulo de A? Fala para mim, quais situações? Eu tenho duas situações. Quais situações, utilizando espelhos esféricos, não estou falando quais, eu tenho duas situações que a minha imagem é menor que o objeto. Fala para mim, quais são as situações? Fala, no áudio, quero ouvir a voz de vocês. Fala, no áudio. Ei,
Anthony, Natália, galera aí, fala comigo. Convexo. Qualquer posição para convexo, suave. E qual é a outra? O côncavo com o objeto além do centro. Perfeito. Então, ó, são duas. Então, se eu estou lendo um texto lá e ele falou que a minha imagem é menor do que o objeto, opa, já, ó, a luzinha aqui já acende, ó, pô, já acendeu. Opa, ele está falando de um espelho convexo ou ele está falando de um côncavo. Qual é o meu objeto além do centro de curvatura? Ah, professor, massa. Então, essa luzinha tem que acender. Essa luzinha tem que acender. Na prova do Enem, a cabeça de vocês tem que ser igual uma árvore de Natal. Cheio de luzinhas acendendo, cheio de conexões. Cheio de conexões. Gente, nós não conseguimos aumentar o nosso QI. Nós nascemos com QI pré-estabelecido. Pelo menos é isso que a neurociência fala. Só que nós conseguimos aumentar o nosso número de conectividade cerebral, nosso número de sinapses. Então, como é que eu aumento o meu número de sinapses na física? Anotando essas dicas, fazendo exercício, fazendo essas associações. Toda vez que eu faço uma associação dessa, eu crio uma nova sinapse. Um novo caminho que o meu impulso cerebral pode percorrer, um novo atalho. É isso que eu quero que vocês façam. Agora, falar para mim na segunda situação. Em que momento que eu teria uma segunda situação? A igual a 1 para espelhos esféricos. Só tem uma situação. Fala para mim qual é. Fala o espelho e a posição. E aí? Côncavo, centro. Côncavo e com objeto posicionado no centro de curvatura. Em qual situação, ou em quais, aí no caso eu tenho duas situações dessas, em quais situações o módulo de A será maior que 1? O módulo, tá? O módulo. Quais situações? Côncavo também. Tem que ser espelho côncavo, perfeito. A primeira é entre o foco e o centro, e depois centro e foco e vértice. Isso aí. Então, aí que vai mudar a diferença, né? Nesse caso, em que momento que a minha imagem é maior do que o objeto? No momento em que eu tenho um momento onde ela é invertida, que no caso é uma imagem real, quando eu posiciono esse objeto entre o centro e o foco, perfeito? E um segundo momento é quando esse objeto está entre o foco e o vértice, que aí eu vou ter uma imagem direita, porém virtual, porém ela vai ser maior, mas ambas utilizando espelhos côncavos. Suave, galera? Suave, tranquilidade. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui, se eu consigo fazer um simulador antes de fazer a parte matemática. Eu vou fazer o simulador no final da aula, tá? Vamos para a parte matemática, então. Meu resumo está aqui, só fazer um printzão aqui. Massa? Seguindo. Vamos ver se a gente consegue entender, então, na parte matemática disso aqui, tá, gente? Então, vamos supor aqui, olha um exercíciozinho para a gente, bem básico, eu não trouxe questões do Enem, como disse para vocês, não tem. Então, um espelho esférico côncavo conjuga uma imagem real de um objeto que é colocado a 20 centímetros de seu vértice. Sabendo que a distância focal desse espelho é de 10 centímetros, determine a distância dessa imagem formada até o objeto. Galera, e aí? Fala para mim. Como é que eu vou fazer uma questão dessa? Lê a questão e fala para mim. É preciso usar matemática para resolver essa questão? Tem valores numéricos, mas nem sempre é necessário usar matemática. Vou mostrar para vocês o porquê. Galera, vamos considerar que eu tenho aqui um espelho côncavo. Nesse espelho côncavo, eu vou traçar um eixo aqui. Ficou torto, mas vou fazer isso. Deixa eu apagar aqui, que ficou muito feio esse meu eixo principal. Vou pegar aqui.
meu eixo principal. Massa. E aí, galera, olha só o que eu vou fazer. Aqui, ó. Vértice, foco, centro de curvatura. Ele disse para a gente que um objeto é colocado a 20 centímetros do seu vértice. E ele sabe que a distância focal do espelho vale 10. Então, quer dizer que ele sabe que daqui a aqui, ó, vale 10. Se aqui vale 10, aqui vale 10 também. Então, esse objeto foi colocado a 20 centímetros. O objeto foi colocado aqui, ó, no centro de curvatura desse espelho. Que tipo de imagem que forma quando eu coloco o objeto no centro de curvatura? Uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho. Então, está aqui. Essa distância do espelho até o objeto é chamada de P. Essa distância do espelho até a minha imagem é chamada de P'. Olha a pergunta dele. Determine a distância dessa imagem formada até o objeto. Qual é a distância que eles têm um do outro? 0. Acabou a questão. Você tem que resolver matematicamente. Ah, professor, mas eu quero resolver matematicamente. Então vamos resolver matematicamente, olha. Vou jogar a equação de Gauss aí. Coloquei aqui, né? Vamos. Eu coloquei ali. Então, substitui. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. Ah, eu isolei P' de um lado, esse 1 sobre 20 passou para o outro lado negativo. Então, ficou 1 sobre 10 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P'. Perfeito? Aí, o que eu fiz depois? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 10 e 20, que vão ser o quê? 20. Então, vai ficar assim. Vamos fazer aqui embaixo, aqui, ó. Porque ali está acima do meu desenho. Então, ficou assim, ó. 20 dividido por 10 é 2, vezes 1, 2, menos 20 dividido por 20, 1, vezes 1, 1. Que é igual a 1 sobre P'. Então, quer dizer que isso aqui vai me fornecer o quê? Vai fornecer que 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P'. Multiplicando cruzado, P' vale 20 centímetros. Olha, encontrei um valor positivo para P', então a minha imagem é o quê? Real. Se eu jogo lá no meu aumento linear, ó, aumento linear menos P' sobre P. Meu aumento linear vai ser o quê? Menos 20, que é menos da fórmula e 20 daqui, sobre 20. Então, meu aumento linear vai ser o quê? Menos 1. O menos quer dizer que a minha imagem ela é o quê? Invertida. E o 1 quer dizer o quê? Que a minha imagem e o objeto são do mesmo tamanho. Então, eu resolvi tanto matematicamente quanto descritivamente, utilizando os nossos conhecimentos teóricos, para resolver a mesma questão. Então, quando eu subtraio um do outro, eu vou obter 0. Fala para mim se vocês entenderam as nossas resoluções. Tranquilo? Fazer mais uma, né? Para a gente dizer que, professor, essa estava muito fácil. Fazer mais uma. Gente, aqui não tem muito mistério não, tá? É isso aqui, acabou. Não tem muitas variações, não. Considere um espelho esférico côncavo de raio de curvatura 20 centímetros. Considere ainda um objeto de 5 centímetros localizado a 15 centímetros de seu vértice. Com relação à característica da imagem formada, julgue os itens a seguir. Então, o espelho é côncavo. Deixa eu desenhar isso para a gente. O espelho é côncavo. Vou desenhar antes de calcular, hein? Vértice, foco, centro de curvatura. Aí ele fala para a gente que o raio vale 20. Então, se o raio vale 20, né? Então quer dizer que a minha distância focal vale 10. Então, daqui a aqui, ó, vale 10 centímetros. O meu objeto foi colocado a 15. Então, o objeto foi colocado a mais ou menos aqui, ó, entre o centro
e o foco. Que tipo de imagem que é formada aí? Que tipo de imagem é formada aí? Fala para mim. Ei, estão me ouvindo ainda? Real, invertida e maior. Então, ela é real e invertida. Então, a imagem será real e invertida, está aqui. Ela é maior, mas eu não sei quantas vezes maior. Mas eu já sei que ela não é menor, porque já que essa imagem tem 5 centímetros, ela não vai ter 2,5. Então, eu já sei que esse cara aqui é falso. E virtual também já sei que é falsa. Porque essa imagem é real. A imagem será formada sobre o centro de curvatura? Claro que não. Ela vai ser formada onde, essa imagem? Além do centro de curvatura, não sobre o centro. Quanto mais perto do foco tiver esse meu objeto, mais longe do centro ele vai estar. Se eu chegar no foco, ele vai lá para o infinito. Então, essa também é falsa. Olha, sem calcular nada, eu já consigo resolver. Das 6 alternativas, consigo resolver 4. Mas vamos calcular então, né? Já que nós estamos aqui para calcular. 1 sobre a distância focal é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos substituir. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 15 mais 1 sobre P'. Vou isolar o P'. Então, vai ficar assim, que 1 sobre 10 menos 1 sobre 15 é igual a 1 sobre P'. O mínimo múltiplo comum entre 10 e 15 é 30. Se vocês não sabem fazer isso, multiplica os dois denominadores. Aí é 150. E aí você troca. O 10 vai para 1 sobre 15, vai ficar lá 10 sobre 150. E o 15 vai ficar o quê? 15 sobre 150 no lugar de 1 sobre 10. Faça isso, não tem problema. Multiplica os denominadores e troca os denominadores de posição. Eu tenho duas frações. Quero somar ou subtrair. Tem denominador diferente, você multiplica os denominadores e troca eles em cima de posição. Acabou. É rápido, é dinâmico. Então, vamos lá. Deu 30, né? Eu fiz o cálculo de mínimo múltiplo comum, fiz pela parte mais simples, mas se vocês não sabem calcular, como eu disse, também dá certo. Aí ficou 30, multiplica, divide por 10, quando dá 3, vezes 1, 3. 30 dividido por 15 vão dar 2, vezes menos 1, menos 2. 3 menos 2 vão dar 1, então deu 1 sobre 30, é igual a 1 sobre P'. Então, quer dizer que P' vale 30 centímetros. P' positivo, imagem real. Imagem real, toda imagem real, ela é invertida. Já confirmei agora as minhas observações teóricas. Seguindo. Então, já consigo... Deixa eu apagar aqui, para a gente não confundir com o que eu já fiz. Pronto. A imagem será formada a 30 centímetros do vértice do espelho? Sim. A imagem será virtual? Não. Ó, P' positiva e imagem real. Toda imagem real é sempre invertida. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar esses valores que eu já tenho e vou calcular agora o tamanho da minha imagem. Então, lembra? I sobre O é igual a menos P' sobre P. Então, I sobre 5, que é o tamanho do meu objeto, é igual a menos 30 sobre 15. Então, quer dizer que eu vou encontrar I igual a menos 10. Por que esse valor negativo na frente do I aí? Para dizer que a imagem ela é invertida. 10 é o tamanho da minha imagem. Professor, eu quero saber se ela é maior ou menor. O que você faz? Calcula o aumento linear. Né? Se você quer saber se ela é maior ou menor, você calcularia o aumento linear. Mas está óbvio aqui, ó, que ela tem 10 centímetros, que ela é 2 vezes maior. Se você calcular também, A é igual a I sobre O. 10 dividido por 5 vão dar 2. No caso, menos 2. O menos da frente, imagem invertida, e o 2 é quantas vezes essa imagem é maior que o objeto. Galera, aplicações práticas para a gente aí. Os meus espelhos convexos são utilizados para aumentar meu campo visual, porém, eles sempre vão formar imagens virtuais direitas e menores, tá? Já os meus espelhos côncavos são aplicados como, olha o fogão solar aqui, ó, olha o fogão solar fazendo aqui, ó, cozinhando um alimento utilizando o fogão solar. Então, ele é utilizado, tem inúmeras aplicações. Então, os primeiros telescópios foram feitos por associações de espelhos côncavos, desculpa, fornos solares, espelhos de dentistas. Então, tem várias aplicações para espelhos côncavos.
Show? Galera, agora é com vocês, né? Fazer o resumo de vocês, né? Se for preciso, assistam a aula novamente. E, ó, tamo junto sempre. Beleza? Tamo junto sempre. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu, galera. Um forte abraço. Olha a bufada aí do boleiro. Fui. Abraço.